Tarde. Deus é especialista em pegar o fim da sua história e transformar no começo da história dele com você. Fica tranquilo. Você acha que é o fim. Você acha que é o fim da sua história, mas a única coisa que Deus sente falta é de quando você deixou de ir no local que ele encontrava com você. Mas ele não tem problema com a sua queda, mas com quando você deixou. Querendo dizer aqui, a sua queda não é impossibilidade para ele. A sua queda não impede dele querer se relacionar de novo com você. A sua queda só te impede a você com receio de se encontrar com ele. Mas ele sente falta. A única coisa que ele fica esperando é se encontrar de novo no local que vocês se encontraram na intimidade. Oi, minha gente. Boa tarde, abençoada tarde. Nessa tarde fria aqui, deixa eu liberar algo para você sobre a sua vida aqui. Não espera você receber aquilo que você quer. Não espera. Muita gente vive a dificuldade porque foca na dificuldade e só olha o que não tem e o que quer, mas não se posiciona. Tenha posicionamento. Tenha posicionamento no meio da sua adversidade, no meio daquilo que é contrário ao teu querer na tua vida. Porque o posicionamento engana toda a lógica e reverte a situação. Se eu for focar naquilo que eu não tenho ainda, é aquilo que eu mais vou ter. O mais difícil é se posicionar. É por isso que pode estar chovendo, que pode você estar fazendo coisas que você não vê os frutos ainda, pode você estar fazendo coisas que você acha que não tem sentido, mas você tem que fazer independente do resultado momentâneo. Independente se gera ou se não gera resultado. Porque a tua posição a sua posição é o que vai gerar o resultado. E às vezes a gente vive algo adverso e não se mexe, né? Porque acha que não vai ter resultado e é ali que a gente erra. Acontece justamente o que a adversidade quer que você aconteça. O que o inimigo quer que aconteça na sua vida. Engana o inimigo e se levanta, porque o resultado vem. Eu vou estar dando outra estratégia. Gente, para avisar. Isso aqui é um ambiente bem informal, em que eu não falo de mim, eu falo de coisas que eu aprendo na minha vida com Deus. E eu vou estar mudando de canal, tá? Mas eu vou avisar. E a ideia é essa, tá? É falar de forma informal o que Deus fala comigo também, sabe? Deus tem me ensinado muito sobre isso. Postura. E é uma coisa que muitos procuram sem saber. É uma coisa que muitos precisariam ter, e tem muita gente aqui que quer mudança em coisas na vida. E a mudança, tá? Sabe o que você precisa fazer? Posicionamento com Deus, posicionamento na adversidade. É tremendo isso. Você não tem noção da diferença que isso faz. Esse tipo de coisa que eu tô falando aqui, esse tipo de estratégia, deixa você em pé em situações que muitos não estariam. Você pode estar doente. Deus vai lá e faz você fazer coisas que nem ninguém faria. Até em adversidade, até em dificuldade, doença. Outra estratégia, eu vou deixar aqui no próximo vídeo. Outra estratégia é o seguinte. Eu tô com problema, Ana, tô com problema assim, assado na minha família ou comigo, que acontece isso, e é uma guerra, ou o meu carro, minha casa tá com problema, não sei o quê. Enquanto você fica só naquilo ali, você tá dando vazão para aquela luta. Mas às vezes faz parte da luta você se envolver com outras coisas. Você tem que confrontar, não estou dizendo que você não tenha que confrontar o que causa a luta, conhecer o problema
identificar qual é o problema e ir em direção a ele, contra ele, é uma estratégia. Mas tem vezes que você só tá focando e não tem mais o que fazer. Busque outras armas. Eu tenho outro assunto para resolver na minha vida. Vai em outras áreas também. Busque outras coisas, né? Por exemplo, se eu tenho problema, se eu tenho um assunto, tô falando aqui como ministrando, entendeu? Como uma pessoa que pode fornecer uma ferramenta para outra. Eu não gosto de título, eu não ligo para título, eu não falo o título que eu tenho, nem faço questão de falar. Se for para ter título, para eu focar no título, então eu prefiro nem ter o título, nem falar que eu tenho título. Eu falo de humano para humano que segue Deus. É basicamente o seguinte: faz o que você pode fazer contra aquele seu problema, seu adversário. Mas quando você não está lutando, você não precisa passar o seu dia pensando naquela luta. Por que eu estou falando isso? Porque a minha luta é o dia inteiro? Tem horas que a luta é o dia inteiro. Mas tem horas que você enfrenta a sua luta em um momento do seu dia. E nos outros momentos você pode enfrentar outras coisas. O que acontece? A ciência diz que o que a gente foca ganha expansão. Se eu foco só numa coisa ali que eu tenho, é só aquilo que eu vou viver. Seja qual for o problema, a sua situação. Por isso que muitas vezes é legal você se ver de fora. Tô com cafifada com isso daqui. Vou lá, vou resolver outra coisa. Quando eu volto, o problema eu já vejo ele de outra forma. Pegou? Quer entender o que eu tô falando? Deixa eu te explicar um negócio. Ilustrar claramente pra você. Relacionamento. Parte de relacionamento. Era uma parte da minha vida que num dia como hoje era um mundo pra mim. Era um mundo. Eu não tô falando de uma pessoa específica, eu tô falando da área da vida, a área sentimental. Era um mundo pra mim. Mexia comigo, era o meu foco. Se eu não tivesse alguém, eu tava incompleta. Eu quero fazer você perceber o seguinte: depois que eu comecei a me relacionar com Jesus, de verdade, com Jesus, e essa coisa que era de uma ótica mudou de ótica pra mim. Por quê? Porque Jesus é o relacionamento que você precisa e ele busca você. E ele completa aquilo que você achava que era necessário, ele passa a suprir. Então eu não vejo um relacionamento, por exemplo, afetivo, né? Ele não é visto da mesma forma. Hoje eu sei que eu tô aqui, por exemplo, trabalhando, mas eu tô me sentindo completa, realizada. O trabalho me dá energia. E eu ter uma amizade é legal, mas não é uma necessidade. Por quê? Porque Jesus, ele preenche você. Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Às vezes pra você é difícil viver isso hoje. Entendeu? Hoje, pra mim, relacionamento, na verdade, é uma parte da minha vida, assim, ó, perto do que eu tenho com Cristo. E você passa a buscar aquilo com seleção. Entendeu? Então, por que eu tô passando isso? Pra você não achar que aquilo é uma necessidade. Às vezes Deus tem muito pra fazer na sua vida e você vai mudar seu ponto de vista sobre relacionamentos. Você já parou pra pensar que chega um final de semana que nem esse? Tá frio, quero ficar, não quero ficar sozinha. As pessoas, elas não aceitam, elas acham que é ruim. Muitas vezes tem aquele momento ali sozinho, sendo que é um momento tão rico. Às vezes elas se sentem assim, gira tudo em torno de eu preciso de fulano, eu preciso de ciclano. E Deus, ele sempre esteve do seu lado. Deixa eu pregar algo aqui pra alguém, pra você que tá aí me ouvindo, que precisa ouvir isso. Eu tô postando aqui muita coisa, né? Mas eu não posso deixar de falar. Você só pode olhar pra frente quando você deixou de olhar pra trás. Não tem como você esperar o que vem de da frente se você tá olhando lá, ó, pra trás. Não tem como. A Bíblia diz que quando a mulher de Ló olhou pra trás, ela virou estátua de sal. Tem coisas que a gente não pode mais olhar pra trás. Se a gente tá olhando pra trás, a gente não consegue ver o que tá na frente. Hoje eu sou uma pessoa que espero mais do meu futuro.
mas não busco pelo passado. Faz isso. Isso te faz ser leve, viver em direção ao que tá lá, ó, na frente. Tem coisas que você só vai receber se você olhar pra frente, que tá na frente te esperando. E você caminha em direção ao que tá te esperando. E aí você caminha mais leve, e aí você pode estar deixando aquilo que pesa pra trás. Tem coisas que enquanto você não para de olhar pra trás, você não consegue andar olhando pra frente. Olhar pra baixo também não é uma boa. Olhar pra trás você tropeça. Começa a olhar pra frente. O que tem novo vem da frente.